paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 10 de 2 Reis, vai nos dizer que Geu demonstra determinação em eliminar a idolatria, servindo como instrumento do julgamento divino. Apesar de suas ações contra Baal, Geu não removeu todos os elementos de idolatria, como os bezerros de ouro, mostrando que a obediência incompleta pode ter consequências. O cumprimento das profecias sobre a casa de Acabe reforça a certeza de que a justiça de Deus prevalece. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 10. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Geu escreveu uma carta e mandou a Samaria aos magistrados da cidade, aos anciãos e aos preceptores dos filhos de Acabe. Dizia na carta: Logo que receberdes esta carta, vós que tendes convosco os filhos de vosso soberano, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano, e ponde-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa de vosso soberano. Eles, porém, muito atemorizados, disseram: 2 reis não o puderam enfrentar. Como poderíamos nós resistir-lhe? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os preceptores dos filhos de Acabe mandaram a Geu a seguinte resposta: Nós somos teus servos, faremos tudo o que nos disseres. Não elegeremos rei sobre nós. Faze como melhor te parecer. Escreveu-lhe Geu uma segunda carta, na qual dizia: Se estáis ao meu lado, se quereis obedecer às minhas ordens, tomai as cabeças dos filhos de vosso soberano e apresentai-vos a mim amanhã, a esta hora, em Jezreel. Os filhos do rei, que eram em número de 70, encontravam-se na casa dos grandes da cidade que os educavam. Logo que lhes chegou a carta de Geu, tomaram os 70 príncipes e os massacraram. Puseram em seguida as suas cabeças em cestos e as mandaram a Geu, em Jezreel. Um mensageiro viera anunciar que tinham trazido as cabeças dos filhos do rei. Geu disse: Colocai em 2 montes, à porta da cidade até amanhã cedo. Chegando amanhã, saiu e diante de todo o povo disse: Vós sois justo. Eu conspirei contra o meu soberano e o matei. Mas estes aqui, quem os feriu? Ficai, pois, sabendo que não se perde nenhuma das palavras pronunciadas pelo Senhor contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que ele havia predito pelo seu servo Elias. Geu feriu também todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, todos seus principais oficiais, seus servos e seus sacerdotes, sem deixar sobreviver um sequer dentre eles. Depois encaminhou-se para Samaria, chegando a Bet-Eged-Aroim, que está junto do caminho. Encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e perguntou-lhes: Quem sois vós? Nós somos irmãos de Ocosias, responderam eles. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. Geu ordenou: Tomai-os vivos. Eles os prenderam vivos e os massacraram junto da cisterna de Bet-Eked. De 42 que eram, Geu não deixou sobreviver um sequer. Deixando aquele lugar, Geu encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e saudou-o dizendo: Teu coração é leal para comigo, como é o meu para contigo? Sim, respondeu Jonadab. Então dá-me tua mão. Ele deu a mão, então Geu fê-lo montar no seu carro junto dele. Disse-lhe: Vem comigo e verás o zelo que tenho pelo Senhor. E levou em seu carro. Tendo entrado em Samaria, exterminou todos os que restavam da casa de Acabe e destruiu-as completamente, como o Senhor tinha dito a Elias. Geu convocou todo o povo e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: Acabe serviu um pouco a Baal, Geu servirá muito mais. Convocai junto de mim todos os profetas de Baal, todos os seus fiéis, todos os seus sacerdotes. Não falte um só deles, pois quero oferecer a Baal um grande sacrifício. Todo aquele que faltar perderá a vida, mas isso era simplesmente um laço para destruir todos os adoradores de Baal. Depois dessa publicação, Geu deu esta ordem:
Publicai uma assembléia solene em honra de Baal. Depois mandou mensageiros por todo Israel para chamá-los, e os adoradores de Baal compareceram todos, não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Geu disse ao guarda do vestiário: dá vestes a todos os adoradores de Baal. O guarda distribuiu vestes a todos eles. Geu entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: vede bem que não haja convosco nenhum dos que servem ao Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Eles entraram, pois, para oferecer sacrifícios e holocausto. Ora, Geu postara 80 homens do lado de fora e disseram-lhe: aquele dentre vós que deixar escapar um só desses homens que entregam nas vossas mãos, responderá com a própria vida pela do outro. Terminados os holocaustos, ordenou Geu aos guardas e aos oficiais: entrai e feri-os, não deixeis escapar nenhum deles. E assim caíram todos a fio de espada. Depois disso, os guardas e oficiais lançaram fora os cadáveres, entraram no santuário no templo de Baal, tiraram dali o ídolo e o queimaram. Derrubaram as telas de Baal e demoliram o templo, transformando em privadas que existem ainda hoje. Foi assim que Geu exterminou Baal de Israel. Todavia não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel ao pecado, pois deixou subsistir os bezerros de ouro de Betel e de Dan. O Senhor disse-lhe: pois que fizestes o que é agradável aos meus olhos, tratando a casa de Acabe como eu queria. Teus filhos ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. Entretanto, Geu não cuidou de seguir de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel. Não se desviou dos pecados que Jeroboão levava Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael derrotou em toda a fronteira, desde o Jordão até o Oriente. Submeteu toda a terra de Galaade, os gandenses, os rubenitas e os manesseitas, desde Aroé, que estava sobre a torrente do Arnon, isto é, a terra de Galaade e Bassã. O restante da história de Geu, tudo o que ele fez, todos os seus feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Geu adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Joacai, sucedeu-lhe no trono. Geu reinou 28 anos em Samaria. No capítulo 11 de 2 Reis, a fidelidade de Deus preserva sua promessa. Mesmo diante da traição e violência, a linhagem de Davi não foi quebrada. A coragem dos justos transforma a história. Joiada e Josaba são exemplos de quem age com fé e sabedoria, mesmo em tempos sombrios. Renovar a aliança com Deus traz vida nova. A restauração do culto verdadeiro devolve paz e ordem ao povo. 2 Reis, capítulo 11. Quanto Atalia, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josaba, filha do rei Jorão, irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo com sua ama de leite no quarto de dormir. Assim o esconderam de Atalia, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve 6 anos escondido com Josaba no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto, e depois que prestaram o juramento no templo do Senhor, mostrou-lhe os filhos do rei. Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhe eles. 1/3 dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. 1/3 guardará a porta de sul, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que se alguém entrar em vossas fileiras, seja morto. Estareis sempre com o rei, aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um de seus homens, tanto os que começavam o serviço do sábado, como os que o terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes a lança e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei.
Então Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atalaia o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas. Enquanto o povo se alegrava, tocando as trombetas, então ela rasgou as suas vestes, gritando: Traição, traição! Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, feria com a espada, porque o pontífice proibira que a matasse no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao palácio real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram os sacerdotes de Baal, matando diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono do rei. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atalha era passada a fio de espada. Nesse trecho do capítulo 16 de João, Jesus prepara seus discípulos para a cruz com palavras de esperança e promessa do Espírito Santo. A dor será real, mas passageira. A alegria virá com a ressurreição e ação do Espírito. O Espírito Santo será o grande mestre interior, guiando a verdade e fortalecendo os discípulos na missão. A oração em nome de Jesus será a ponte com o Pai e o amor de Deus sustentará a igreja. Mesmo diante do abandono, Jesus permanece firme. Ele já venceu o mundo e nele vencemos também. Evangelho de João, capítulo 16. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas. E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vô-lo anunciei, e não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu, e vou-lo anunciará. Ainda um pouco de tempo, e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo, e não me vereis? E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver? E que significa também: eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo? De que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria.
Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amaste e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. No trecho do Salmo, veremos que o salmista invoca a Deus nos confins da terra, mostrando que nenhuma distância impede a oração. Ao dizer rocha inacessível, é a imagem do próprio Senhor, estabilidade e salvação além das forças humanas. Chamá-lo de torre fortíssima é dizer que Deus nos protege contra todo ataque visível ou invisível. No versículo 4, diz tenda e asas. Isso são símbolos de intimidade e ternura. O mesmo Deus forte é também abrigo acolhedor. E termina dizendo herança dos que temem o Senhor. Quem confia recebe a participação na bênção reservada ao justo. Reze este salmo nos momentos de insegurança, lembrando-se de que a rocha é Cristo e suas asas são sinal do cuidado constante do Pai. Salmo 60, dos versículos 2 ao 5. Ouvi, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração. Dos confins da terra clamo a vós, quando me desfalece o coração. A vez de me elevar sobre um rochedo, e me dá descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra de vossas asas. O trecho de sabedoria revela o vazio da vida sem fé. Os ímpios não acreditam na imortalidade da alma, no juízo de Deus nem na ressurreição. Consideram a existência como algo efêmero e sem sentido além da morte, o que os leva a atitudes egoístas e a uma busca desesperada por prazer no presente. Essa visão contrasta diretamente com a esperança cristã, que crê na ressurreição dos mortos, no sentido eterno da vida e no juízo de Deus, que dará a cada um segundo suas obras. Sabedoria, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curtem a nossa vida, e cheia de tristezas para a morte. Não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como uma névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível, uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração
e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.